Veja só, tem uma boa notícia para você. Não espere ser abençoado hoje, você já é abençoado. Tudo é questão de metanoia. Olha o que a palavra nos diz. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? O tema dessa mensagem, gostaria de dar um tema para ela, porém eu não quero limitar tudo que eu vou falar aqui só através desse título, mas o que eu gostaria de falar aqui é sobre mentalidade de escravo. Eu vejo a qual eu e você nós precisamos compreender, porque eu creio que Deus, por intermédio de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a salvação ali a qual Ele nos proporcionou ali na cruz, eu vejo que a maior ênfase da parte de Deus ou da divindade de Cristo é fazer com que eu e você mude a nossa forma de pensar. Entenda a nossa condição de vida hoje, aqui terrena. Até porque quando nós lemos esse texto aqui de Efésios 1, versículo 3, algumas perguntas aqui precisam ser geradas em nós mesmos, a qual eu mesmo faço. Pô, o que fala aqui? Que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Primeira pergunta, que bênçãos são essas? Segunda, e aonde está essa dimensão celestial? E a terceira, e como faço para ir lá? Já que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, então a pergunta que precisa brotar em meu coração, a dúvida que gera em mim é isso. Para onde que é esse lugar? Qual é essa dimensão que eu tenho que ultrapassar? Eu tenho que acordar de manhã, apertar um botão ali, né, e ir para esse outro lugar para receber aquilo que até então está em Cristo Jesus, para que eu possa receber isso. Geralmente nós pensamos, o maior erro nosso, devido à nossa mentalidade, muitas vezes de escrava, o nosso maior erro, o triste aqui é que nossa mente é condicionada a pensar em coisas terrenas e palpáveis. Não vivemos as bênçãos de Deus para a nossa vida hoje devido à nossa mentalidade. Então, todas as vezes que nós pensamos a respeito das bênçãos espirituais, ou seja, aquilo que Deus tem para nós, nós já pensamos numa condição e numa realidade terrena. É aquilo que você precisa, Deus suprindo isso. É aquilo que você gera como expectativa para alcançar, seja aí um novo carro, uma nova casa, uma esposa, um esposo, um novo emprego, uma promoção. Você logo condiciona todas essas bênçãos espirituais nessa condição terrena nossa. A tua mentalidade logo pensa que são essas coisas que Ele vai dar para você. Só questão de tempo. Isso é o maior erro nosso que nós fazemos. Porque o próprio texto aqui fala que aquilo que Ele tem para mim e para você é espiritual e está contido em uma região celestial e não material ou terrena. Senão o texto aqui, Paulo nos esclareceria, mostraria muito bem aqui. Deixaria muito evidente aqui, ó, o negócio é o seguinte: em Cristo Jesus, tudo aquilo que há na terra, o melhor dessa terra, Ele vai dar para vocês e tudo mais. O texto estaria falando a respeito disso. Então, o que eu aprendo com esse texto? A definição a qual nós precisamos compreender a respeito desse texto aqui, é que eu e você, muitas vezes, nós não vivenciamos aquilo que Deus tem nas regiões celestiais, devido à nossa mentalidade de escravo. Muitas vezes nós acordamos de manhã, nós fazemos a nossa migalha de oração perante Deus, para que Deus, se você concordar comigo, você vai ver que a tua oração está condicionada a uma petição em favor a você mesmo, que você chega até Deus e Deus me proteja, que hoje eu tenho um bom dia de trabalho, que o meu patrão não me enche os pacuá e que, isso é palavreado em Rio Branco, tá? Que Ele não me atente, que eu viva bem, que hoje
até da minha casa até no meu trabalho, eu não me acidente ou nenhum ladrão venha me roubar, tudo está condicionado a você mesmo. Você não ora para que Deus cumpra o propósito dele na tua vida, para que você diminua, para que situações ocorram que exponham você a ponto de humilhar você e você reconhecer que você é orgulhoso e precisa se quebrantar diante de Deus. Então as nossas orações geram tudo em torno de nós mesmos, em prol daquilo que nós precisamos. Tiago nos ensina, no capítulo 4, fala que muito dessas orações que nós fazemos, nós não recebemos porque nós oramos mal. Porque nós oramos para esbanjar em nosso próprio deleite, de acordo com a nossa própria vontade. Mas uma coisa que eu e você precisamos então compreender aqui, Romanos 8, versículos 5 e 6, não precisa abrir, fala assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então nós entendemos aqui que esta dimensão carnal, ou seja, esta mentalidade carnal, nos traz a viver uma dimensão extremamente terrena. Se você pega todo o ensinamento de Jesus para seus discípulos, num período de 3 anos a qual eles andaram com Jesus, a mentalidade deles era com base em uma única palavra, que o Messias ia vir na terra e ia restaurar toda a nação de Israel, para governar aonde? Governar sobre Roma, governar sobre a Grécia. Até então a mentalidade deles era extremamente terrena. Tanto que você acompanha os evangelhos, você vê várias vezes Pedro e os demais discípulos ali, argumentando e questionando Jesus com coisas que dizem respeito à terra. A ponto que um deles fica ali, todo jururu em casa, aí de repente a mãe chega e fala: meu filho, o que está acontecendo com vocês? Estou sentindo que vocês estão cabisbaixos, estão desanimados. Mãe, que Jesus fala tanto aí a respeito desse reino, e eu não vejo a hora que ele assuma, e aí a hora que ele assumir eu tenho medo, porque eu não sei se eu vou estar à direita, eu vou estar à esquerda, ou se ele vai notar eu ali, vendo quanto eu tenho ajudado ele manda pegar água, eu vou, ele faz isso, eu vou. Aí de repente a mãe tem uma bela ideia, fala: não, filho, a hora que eu tiver a oportunidade, pode deixar que a mãe vai ser ali o advogado de vocês, eu vou interceder por vocês. E nós vemos que a Bíblia nos fala disso. Fala dessa mãe que chega e intercede por seus filhos. Fala: Jesus, a hora que o Senhor assumir teu reino, não esqueça dos meus filhos. Coloque um na tua esquerda, coloque um na tua direita, deixe eles ali junto. Então a cabeça dos discípulos era extremamente terrena. Eles só começaram a entender as coisas a partir da plenitude do Espírito Santo na vida deles. A partir de Atos 2, a qual eles foram cheios do Espírito, a palavra de Deus nos fala que eles começaram a entender. O mesmo cara que nega Jesus, é o mesmo cara que, cheio do Espírito, ao ser pego, de acordo com a história, fala que ele se achou indigno de ser pregado como Jesus, e optou em ser crucificado de ponta cabeça. Espírito Santo, a presença do Espírito na vida deles. Então aqui o texto que Paulo nos ensina, que essa mentalidade carnal nos faz viver um campo terreno. Se você é da carne, você vai cogitar das coisas da carne. Mas se você é espiritual, você vai cogitar das coisas espirituais. Então ao ler esse texto de Paulo, o que reforça o que o próprio Paulo escreve a carta aos Efésios, que esta dimensão celestial não é um local, e sim uma condição mental, aonde eu e você precisamos entender que tudo aquilo que Cristo fez na cruz já é direito meu e teu. Eu me dá uma tristeza muitas vezes de ouvir as pessoas falando: não vejo a hora que Deus me abençoe, ou eu vou em tal lugar para que Deus me abençoe, ou eu estou fazendo a campanha para que Deus me abençoe, eu estou fazendo o jejum para que Deus me abençoe, eu dou o dízimo para que Deus me abençoe. Meu querido, só perda de tempo, me perdoe, só perda de tempo, porque estão ainda fazendo
tentando buscar algo. A minha oração nesses dias, após eu ter entendido isso, é o seguinte: Deus, me dê discernimento nesse dia chamado hoje, para que eu receba aquilo que já está em Ti e que é direito meu para mim vivenciar na terra hoje. E uma vez orando assim, eu entendo que tudo que eu peço não é para deleite meu, não é para interesse meu, é em benefício do meu irmão, é em benefício do meu próximo, é morrer para mim mesmo para servir as pessoas, porque é isso que Cristo fez por mim, é isso que Cristo alcançou na cruz do Calvário para mim e para você. Então, se eu estou nele, o próprio texto que Paulo aborda aqui em Romanos 8, ele fala desde o versículo 1 até o final do versículo, ele fala justamente isso. Ele fala que o pecado já não mais opera em nós, que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é através do Espírito, que esse mesmo Espírito habita em mim também. Já que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também me ressuscita na condição de morto. Efésios 2, a palavra nos fala a partir do verso 6, fala que eu e você, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é isso que a Bíblia fala? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o amor que nos amou, Ele vai lá e nos resgata dessa condição de morte e nos coloca onde? Nas regiões celestiais. Aonde mais? Em Cristo Jesus. Então, se Paulo nos traz o esclarecimento e nos afirma que a minha condição hoje como pessoa em Cristo Jesus já é estar vivendo nessas regiões celestiais, então é o meu dia a dia. Então, mesmo aqui na terra, mesmo eu acordando de manhã, tendo as minhas atividades para fazer, eu preciso entender que a minha condição mental precisa viver essa realidade espiritual. Precisa viver essa realidade celestial, a qual eu e você estamos em Cristo Jesus. Nós precisamos ter isso. Então eu vejo que a salvação, eu vejo que aquilo que Deus tem para mim e para você, está muito mais condicionado a um entendimento do que aquilo que eu venho a fazer no meu dia a dia. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, versículo 2, que é a palavra que eu amo, vou fazer uma tatuagem na testa, só criar coragem, metanoia. Paulo não fala isso em Romanos 12, versículo 2? Para mim vivenciar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, ou melhor, aquilo que é agradável e perfeito da vontade de Deus manifesta em Cristo Jesus, só é possível eu vivenciar isso se acontecer o quê? Uma mudança de pensamento. Então eu vejo que eu e você, ao acordarmos, nós somos desafiados a mudar a nossa mente. Então aquilo que Deus tem para você no teu dia chamado hoje, você só não alcança porque a tua mentalidade está velha. Porque você está vivenciando coisas que até então é uma prisão na tua mente. E você acha que aquilo é certo e pronto. Até que você se depare com aquilo que é verdadeiro e passe por de fato a verdadeira libertação. Está aí porque eu falei do culto à libertação. João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Então toda a libertação, que eu e você precisamos, para que haja uma mudança na nossa mente, está condicionada e limitada na verdade contida na palavra de Deus. Amém? Tudo que você precisa, para que você não mais tenha uma mentalidade de escravo, e receba aquilo que Deus já deu, antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, está tudo contido aqui, ó. Aí uma coisa que eu me pego, também trago essa condição para a minha vida, mas também quero pegar no teu pé, que nós só não recebemos aquilo que precisamos receber, porque nós não temos a intimidade, e nós não temos muitas vezes o zelo e o empenho de nos esmerarmos aqui em relação à palavra. Nós sabemos que precisamos ler as Escrituras, sabemos que precisamos conhecer a verdade, nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros, 27 novo e 39 velho, sabemos que as cartas paulinas são 13 no total, sabemos dos profetas menores e maiores, sabemos tantas coisas da Bíblia. Porém, aquilo que é necessário como revelação diária
para a minha vida e para a tua vida, muitas vezes nós não fazemos isso. E uma coisa que Deus tem falado ao meu coração, me confrontado, é que você só investe tempo e dedicação naquilo que você tem como importante para a tua vida. E isso, na verdade, quando nós nos referimos a conhecer a Deus por intermédio da palavra dele, nós temos que chegar perante Deus e confessar como um pecado. Porque muitas vezes isso denota o que em nossa vida? Que nós não damos a importância necessária para as Sagradas Escrituras. Se nós não gastamos tempo, se nós não nos dedicamos de acordo com a palavra, isso nós temos que chegar perante Deus e assumir isso. Deus, me perdoe. Eu falo tanto que amo ao Senhor, falo tanto que eu busco ao Senhor e que sou teu servo e tudo mais, mas aquilo que é necessário para mim, para que eu entenda, eu não faço, que é ler a Sagrada Escritura. Então eu vejo que nós precisamos compreender essas verdades, passar por essas mudanças de pensamento, para de fato receber aquilo que Deus tem para mim e para você. Romanos 8, versículo 14 e 16 fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberão um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberão o Espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Se você tem o Espírito e deixa Ele te guiar, você tem a mentalidade de filho e não de um escravo. Então Paulo aqui nos traz o entendimento seguinte, que o Espírito Santo que habita em nós, a qual o Evangelho de João, versículo 16, a partir do verso 8, o próprio Jesus nos fala a respeito do Consolador. Ele chega para os discípulos e fala o seguinte: deu o meu tempo aqui, é necessário que eu suba, mas enviarei o Consolador, enviarei o outro. Outro no grego quer dizer halo, quer dizer igual, de igual forma, igualzinho. Jesus está falando ali para os discípulos o seguinte: eu vou subir, mas a mesma função por esse período de 3 anos que vocês andaram comigo, ele vai ter a mesma função. Porém ele vai ensinar vocês todas as coisas, vos fará lembrar tudo aquilo que já foi dito, vai derrubar vocês no chão, vai fazer... Não, isso aí, claro que a Bíblia não diz. Isso é só uma suposição do inimigo. E o texto continua, ele fala o seguinte: e quando ele vier, ele vos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Então o texto, quando Jesus fala a respeito dessa condição espiritual, ele fala aqui justamente para os discípulos, falando desse campo, dessa mentalidade, a qual cada um dos discípulos só adquiriram após a vinda do Espírito. Você crê que o Espírito Santo está sobre você? Testifica no teu coração que você é filho de Deus? Se há dúvida no teu coração, querido, vem aqui no finalzinho que eu vou orar por você. Precisa acontecer uma libertação aí. Porque na verdade o que o texto aqui nos ensina é o seguinte, que o Espírito Santo em nós, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Mas como pode nós então termos essa condição de filho, que é o que a palavra nos ensina, e mesmo assim continuar ainda com essa mentalidade de escravo? Porque é o que nós fazemos. Mas o que é até então essa mentalidade de escravo então? Acompanhe comigo. Abra lá em Lucas 15, agora eu quero que você acompanhe comigo. Vamos conhecer aqui 3 características, bem rapidinho. Lucas 15, a partir do verso 11. Todos acharam, amém? Fala assim: continuou
certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos aqui, através dessa parábola tão conhecida, falar sobre 3 características, a qual muitas vezes eu e você nós vivenciamos no nosso dia a dia, a qual nos impede de viver essa realidade celestial e de receber tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. A primeira delas que eu identifico aqui, através desses 2 filhos, o engraçado é que aqui nesse texto todo mundo se refere ao filho pródigo, somente aquele que foi embora. Mas se você analisar aqui todo o contexto, você vê que Jesus ele dá ênfase nos 2 filhos. Tanto no que foi embora, como naquele que permaneceu. E tanto aquele que foi embora e gastou todos os seus bens, como aquele que permanece em casa, os 2 tinham a mesma característica, a mentalidade de escravo. Que olhavam só para as coisas e não para aquilo que há de mais importante em uma família, que era o relacionamento entre eles, entre irmãos e entre pai e filho. Então, uma coisa que eu e você precisamos compreender desse texto, primeira delas, mentalidade. A mentalidade de escravo é aquela mentalidade que visa lucro para si mesmo. O texto fala, no versículo 17 ao 19, fala assim: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados.
Esse foi o filho que saiu. Olha a característica do filho que permaneceu em casa. Lucas 15, 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Então a primeira coisa, característica, que eu identifico aqui nesses filhos, a qual denota aqui, nos demonstra essa mentalidade de escravo, a qual muitas vezes eu e você nós temos, que é condicionar o estar próximo do Pai com aquilo que Ele pode fazer para mim e para você. Então esse filho aqui, na verdade, ele só caiu em si porque ele teve necessidade, porque ele teve fome. Aí a realidade que ele se deparou foi o seguinte: pô, os escravos, os empregados do meu pai, têm muito mais do que eu aqui hoje, cuidando de porcos, a qual, para um contexto judaico, isso era abominável. Ele estava lá naquela condição a tal ponto que ele se depara com a realidade dele e fala assim: não, espera aí, eu vou voltar para a casa do pai. Só que essa condição de voltar para a casa do pai não é porque estava com saudade do pai, ou porque queria chegar lá e dar um forte abraço no pai, não. A mentalidade dele de escravo era tamanha, que ele mesmo condiciona para si mesmo e fala o seguinte: pô, eu vou voltar para casa, não mais como condição de filho. Eu vou voltar e vou suplicar para o meu pai para que ele me receba como escravo. Porque de fato, o que eu quero não é nem ser chamado de filho, quero só ser suprido as minhas necessidades. Quando a mentalidade nossa é terrena, eu e você nós expressamos isso também. Você chega na presença de Deus só para que Deus supra a tua necessidade. Você não chega na presença do Pai ou na presença de Deus porque você ama Ele, ou porque você precisa dEle, ou porque não tem outro lugar para você ir, porque só Ele tem a palavra de vida eterna para você. Você vai para Ele porque você está precisando de algo, não é assim? Esse Jesus, esse evangelho não é vendido aí fora? Se você está endividado, venha que Ele vai pagar as tuas contas. Se você está doente, em fase terminal, venha que Ele vai curar você. Não é assim? Se o teu casamento está destruído, se você está quase separando, venha que Deus vai restaurar teu casamento. Se a tua casa está aí, né, a falências, não consegue pagar ela, o banco vai tomar o teu carro, qualquer coisa, pode ver. É uma realidade ou não é? Nós muitas vezes nos aproximamos de Deus só quando a corda já está no pescoço. Que daí para não morrer você, pô, será que Deus não vai mesmo resolver? Vai que Deus resolve. Então eu vou para o lado dele. Então nós vemos que esse filho aqui, que foi e esbanjou as suas coisas, que destruiu, ou enfim, perdeu tudo aquilo que o pai tinha dado para ele por herança, nós vemos aqui que esse momento a qual ele quer retornar para a casa do pai, ele retorna com base nessa mentalidade, de só buscar coisas para si mesmo. Meu querido, se você está aqui hoje, fazendo parte do corpo de Cristo, você precisa entender o seguinte: eu e você, nós não somos mais chamados para receber aquilo que muitas vezes nós esperamos que temos que receber. Hoje em dia você vai nas igrejas, você vê todo mundo com a mão erguida, né? Braço erguido. Braço erguido para mim hoje, com a concepção que eu tenho entendido da Bíblia, denota uma única coisa. Sabe o quê? Egoísmo. Sabe por que eu falo isso? Braço erguido é só: vem a mim o teu reino. Me dê aquilo que eu preciso. Me dê aquilo que eu necessito. Sendo que nós temos que caminhar em um tempo a qual o entendimento nosso, de acordo com Efésios 1, versículo 3, que tudo aquilo que nós precisamos nós já temos. Quando nós entendemos isso, a mentalidade de filho tira a mão do céu e começa a estender a mão para o próximo, que é o nosso chamado hoje. Então nós estamos aqui para servir um ao outro. Nós estávamos falando com o Macarrão lá na frente. Eu estou acompanhando um pastor aí abençoado na internet, aconselho todos a acompanhar também, até porque o pastor nosso já liberou, amém? Paulo Borges Júnior, glória a Deus, aleluia.
Faltam algumas coisas ainda. Mas tem uma coisa que ele trouxe ali, em uma palavra dele que me chamou muita atenção, e de fato é isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus nos fala que nós, como igreja, a igreja ela só é considerada igreja no coletivo e não no indivíduo. Não é verdade isso? Jesus chega e fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Por que não onde que estiver um com fé, ali estarei? Por que 2 ou 3? Porque através do relacionamento, é através dessa comunhão que precisamos ter um com o outro, que nós manifestamos a glória de Deus. Se você pega Gênesis do capítulo 1, até o momento em que Deus cria toda a terra, antes de criar o homem, ali nós vemos a manifestação de Deus naquilo que Deus podia fazer. O poder de Deus foi manifesto na criação. Deus criou a terra, separou a luz das trevas, terra da água, criou os animais e criou o homem. Mas a hora que Deus cria o homem e a mulher, Deus se manifesta na revelação dele mesmo. Ali Deus não mais mostra o seu poder, ele mostra quem ele é. Ou seja, Deus só pode ser revelado na terra através do relacionamento. É por isso que o miseravão, o turistão, o miseravão e tudo mais, o maior intuito dele, o objetivo dele é fazer o quê? Dividir as pessoas. Porque dividindo as pessoas, ele torna as pessoas em uma só. Individualista, individual. Torna a pessoa com essa mentalidade, mesmo dentro da igreja, que eu tenho que estar lá só para receber. Se você vem lá da tua casa e entra num culto como esse aqui, com a intenção de receber, meu querido, me perdoe, se ainda não entendeu, em nome de Jesus, que você saia daqui entendendo que domingo a domingo tem sido pregado palavras aqui que tem nos incentivado a mudar a nossa forma de pensar. Tem nos feito, literalmente, tem lavado a nossa mente através da palavra, a qual é a água que jorra direto do trono em Cristo Jesus. Então eu e você, nós temos que ter essa condição de filhos, porém não com mentalidade de escravo. Não chegue próximo do Pai, só para receber as coisas. Não se aproxime de Deus, só para buscar as coisas, só para melhorar de vida, só para ter uma condição melhor aqui na terra. Não, meu querido. Não faça isso, é feio. Venha estar num local como esse aqui para você servir o teu próximo, para você abençoar o teu irmão. Convide as pessoas, convide amigos para estarem aqui, para receber por intermédio da palavra, a fé. A palavra nos fala isso. Romanos, Paulo nos ensina isso, que a fé ela vem por ouvir e ouvir a mensagem, a palavra de Cristo. Então traga as pessoas, abençoe as pessoas. Seja igreja, onde quer que você esteja, tenha essa condição, essa mentalidade que você está para abençoar as pessoas. E não mais só receber para si. Segundo ponto, segunda característica, mentalidade individualista. Pois todo ser individual se torna soberbo, arrogante, presunçoso e egoísta. Não pensa nos outros, mas se incomoda com a felicidade alheia. Pois na mente dele, só ele pode viver bem, só ele pode receber as coisas. É com essa mentalidade que muitos vivem dentro da igreja, realizando coisas para receber para si mesmo. Lucas 15, versículo 30, o texto fala assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, preferiu ficar sozinho. Mentalidade de escravo, uma das características é essa mentalidade individualista. Você vê o irmão sendo abençoado, entendendo que ele já é abençoado e vivenciando essa bênção diariamente. Aí de repente você olha, em lugar de se encher o teu coração de gratidão, de alegria, de gozo e paz, você logo tem no teu coração o quê? Ira, raiva. Você já quer ficar sozinho. Não vou mais participar.
O cara chegou agora aí e já está sendo mais abençoado do que eu. Não é assim muitas vezes que é expressado? Claro que não aqui no nosso meio, em outros lugares. Vê a pessoa prosperando, melhorando. Quer ver você com essa característica? Você ouviu o irmão contando de uma bênção material e terrena. Pô, recebi uma proposta de emprego, recebi isso, recebi aquilo. Se você tem esse coração individualista, essa mentalidade de escravo, teu coração você já vai disfarçandinho ali, você até sai de perto. Você não quer nem compartilhar com o irmão aquela alegria, aquele momento de gozo, de grande festa que ele está passando por aquilo. Porque é o que esse filho aqui mais velho fez. A palavra de Deus nos mostra isso. O filho, o irmão até então que estava perdido, e ele sabia essa condição de perdido, voltou para casa. Ele tinha que largar tudo que estava nas mãos dele ali, porque ele estava voltando do campo, do trabalho. Ele tinha que largar tudo aquilo ali e entrar para dentro da casa, dar um abraço naquele irmão e falar: que alegria que você veio. Miserável, gastou tudo, mas está aqui de novo. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Sabe, nas pequenas coisas, muitas vezes, onde nós demonstramos isso. Quando você marca, por exemplo, horário, ou até mesmo aqui no culto, que é para começar sempre 6 horas e começa às 6 horas, que aí de repente você vê o teu irmão chegando atrasado, você já olha para o irmão assim: ô irmão, chegou atrasado. Não é chegou atrasado, que bom que você veio, mesmo atrasado. Que bom que você está aqui. Não é assim? Quantos eu já ouvi, não aqui, isso eu digo mesmo que não aqui, mas que, pô, mas o irmão ainda está bebendo. Pô, mas que bom que está bebendo, mas está lá dentro bebendo. Ele bebe lá fora, mas ele está aqui dentro ainda, mesmo bêbado. Pô, o irmão ainda lá fuma maconha, mas está lá, o irmão ainda está lá com nós. É lá que ele vai entender e vai mudar de vida. Sem acusação aí, tá? Não que nós apoiamos que você tem que permanecer assim. Mas na verdade não cabe a nós ter que trazer um jugo para que haja uma mudança em você. Isso quem faz é o Espírito. E o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence você. É Ele que traz luz para você. Ele que faz você cair em si, pelos motivos corretos. Então muitas vezes nós expressamos isso no nosso meio. Não é assim? Muitas vezes, pô, o irmão ali toca melhor do que o outro irmão. Melhor. Não, aquilo que o Pipe sempre fala, não existe isso no nosso meio. Cada dom, cada qualidade que cada um tem em si, cada um que Deus tem dado uma porção específica do dom dele, como apraz a ele. A palavra fala que Paulo nos ensina que os dons de Deus é dado mediante o Espírito, como lhe apraz. Ou seja, cada um aqui tem um dom diferente. E a hora que o Espírito Santo quiser usar para abençoar a igreja, ele vai fazer. Então, porque o fulano faz uma coisa, o ciclano faz outra, eu me sinto menos do que ele ou mais do que ele? Não, isso é mentalidade de escravo. Não é mentalidade de filho. Aí muitas vezes você não está recebendo o que precisa receber e não sabe por quê. Está achando que é o teu dízimo que você não está dando, ou está gazeando a escola dominical, isso, aquilo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que você entende e necessita compreender. O texto continua em Lucas 15, versículo 30, fala assim: mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então a mentalidade de escravo nos leva a deduzir as coisas que muitas vezes elas não são. Quero que você volte no início do texto, leia e releia em casa e me diga qual foi o momento em que o texto diz que o filho moço gastou o dinheiro dele com prostituta. Você procure lá depois. Se você achar em alguma versão, rasgue. Porque não tem. Não vai estar escrito. Na verdade, quem deduz é o irmão mais velho. O irmão mais velho deduz isso e acusa o irmão. Pô, aí você vem
e faz uma festa para esse irmão, para esse teu filho. Não é esse teu filho, é o meu irmão. Você consegue entender aqui a mentalidade que exclui as pessoas? Então, não é o meu irmão voltou, esse teu filho voltou, gastou o dinheiro dele lá na Boate Azul, e aí volta agora e você me mata um novilho, faz isso e faz aquilo. Isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Então eu vejo que eu e você, nós somos desafiados diariamente a mudar a nossa forma de pensar. Eu vejo que aquilo que Deus ele tem para mim e para você, Ele já deu para você. Perca essa condição mental de achar que você precisa fazer algo, que você precisa agradar a Deus, que você precisa muitas vezes usar pessoas como trampolim, ou situações como trampolim, para você crescer tanto no reino de Deus como aí fora. Você não precisa disso, meu irmão. Tudo que você precisa já foi dado para você na cruz do Calvário. A única coisa em que eu e você precisamos criar vergonha em nossa face é começar a ler as Escrituras e aprender e receber tudo aquilo que já está contido aqui e é direito meu e seu. Amém? Esse mundo